Olá, futuros violoncelistas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o arco. Eu vou apresentar para vocês as partes dele, para que vocês fiquem mais íntimos e vocês possam conhecer melhor o nosso instrumento. Vou começar falando sobre o talão, que é essa parte de madeira aqui, onde a gente posiciona os nossos dedos, como a gente viu na aula anterior. Aqui no talão também a gente tem esse olho de madrepérola, que é um detalhe. Nós vamos ter também aqui a crina, que é onde a gente produz o som mesmo do violoncelo, ela que vai entrar em contato e atrito com as cordas e vai produzir o som. Nós temos também aqui a vareta do arco, tá? A vareta tem uma curvatura natural e faz parte do arco, dando o equilíbrio e o peso necessário que a gente precisa para poder produzir som no violoncelo. Uma outra parte muito importante é a tarraxa. A tarraxa, ela serve para poder tensionar a nossa crina. Quando a tarraxa está aberta, a crina fica então frouxa. E quando a tarraxa está apertada, a crina fica tensa. E assim a gente consegue tocar no violoncelo. Com a crina frouxa, a gente não consegue tocar. Se vocês quiserem experimentar, vocês vão ver, a crina sempre vai ficar encostando na vareta do arco se a gente não tensiona ela de maneira correta. Então a gente tem que balancear isso aqui quando for colocar o arco na corda. Nós temos também aqui a ponta do arco, que também segura a crina, né? Nós temos o corinho, que serve como um antiderrapante e um apoio para o dedo indicador, quando a gente vai segurar o arco. E depois do corinho aqui, nós temos esse fio que fica enrolado na nossa vareta. Alguns arcos o material é prata e outros, como o meu aqui, é um fio encerado que tem várias cores, vai depender do fabricante, do artesão que fez o seu arco. E por último, nós temos aqui o anel que está segurando a crina no talão e faz parte, junto com a ponta e a tarraxa, do processo de tensão ou afrouxamento da crina. Agora eu vou dar algumas dicas e algumas observações sobre o arco. A primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado é com a ponta. A ponta é muito frágil, essa parte que fica colada aqui segurando a crina, ela é feita de osso. Então qualquer batidinha, qualquer queda que o nosso arco tenha, ela quebra com muita facilidade e o preço é salgado. É mesmo, é 300. Outra coisa importante é observar a curvatura natural que a nossa vareta tem. Se eu aperto muito a minha crina, a minha vareta perde a curvatura natural e ela fica reta. Isso vai influenciar no equilíbrio do nosso arco. Então, quando a gente vai mexer na tarraxa aqui e vai balancear, a gente tem que achar um equilíbrio. Não podemos estar com a crina completamente frouxa, porque senão a crina vai encostar na vareta do arco, e também não podemos ficar completamente com ela esticada, porque vai perder a naturalidade e isso vai refletir no som que a gente vai produzir no nosso violoncelo. Outra dica importante é, sempre que vocês forem guardar o violoncelo de vocês dentro da capa, nunca guardem com a crina esticada. Sempre afrouxem a crina, porque assim a gente vai preservar aqui os fios da crina e também pode acabar estragando se você guarda com a crina esticada. Curiosidades sobre o arco do violoncelo. Primeiramente, a crina que nós temos aqui, que produz o som, ela é feita de crina de cavalo. Existem outros materiais sintéticos, mas eu prefiro usar a crina do cavalo natural. A segunda curiosidade é que o arco é feito de madeira pau-brasil, mas também tem outro material, que é a fibra de carbono, que é um arco também resistente, porém o peso dele modifica muito, fica um arco mais leve e eu utilizo o arco de madeira pau-brasil. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Para quem está começando agora e caiu de paraquedas nesse vídeo das partes do arco, eu sugiro que você vá no vídeo anterior para você poder aprender então a segurar o arco de maneira correta. E você que está precisando de um professor de violoncelo,
O contato está aqui na descrição desse vídeo. Compartilha, curta e até o próximo vídeo.